Voltamos para dar continuidade à análise do artigo 60 da Constituição Federal, dentro do assunto poder legislativo, assunto maior, e especificamente dentro de poder legislativo, falando de processo legislativo. Falar de emenda à Constituição é lembrar das limitações para que a Constituição possa ser modificada. Mais uma vez, só para a gente pegar no tranco e dar sequência ao nosso estudo, é lembrar que emenda à Constituição é ato normativo primário, porque decorre diretamente da Constituição. Como a emenda à Constituição não nasce na Constituição, ela pode ser controlada pela própria Constituição. Então você já viu comigo que uma emenda à Constituição pode ser declarada como inconstitucional, desde que viole uma dessas limitações. Na primeira aula, onde falamos sobre o processo legislativo da emenda à Constituição, eu disse para vocês que é tão difícil modificar a Constituição que apenas poucas pessoas podem dar o pontapé inicial. E aí, tá ali, ó, para você lembrar, quem pode fazer isso? Presidente da República, ou 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal, ou mais da metade das assembleias legislativas, que são 26, cada um dos estados tem sua própria Assembleia Legislativa, mais o Distrito Federal, então necessita de 14 votos. Através de que tipo de maioria? De uma maioria relativa, que é a quem está presente, a maior parte de quem está presente, mais um voto. Quer dizer, metade mais um voto dos presentes. Estou aqui falando do que é uma maioria relativa. Então, a metade mais um dos presentes significa maioria relativa. Então, na sua mente, você pode pegar a sua caneta mental e falar assim, já entendi esta limitação. Agora, preciso compreender algo que o Rafael já falou comigo, que é essa questão de uma limitação formal ligada ao quê? À aprovação. E aqui é um fato muito legal, porque é nesse ponto que você vai lembrar, agora eu entendo efetivamente por que a nossa Constituição é rígida. Por quê? O processo de aprovação de uma alteração da Constituição Federal é mais pesado do que o processo de alteração das leis em geral. E lembra, a definição de uma Constituição rígida é exatamente essa: ser mais complexo a alteração do que acontece com a aprovação da legislação infraconstitucional. Então pensa comigo, o nosso sistema federal, que mexe com a Constituição Federal de 1988, é um sistema bicameral, diferente do que ocorre nos estados, diferente do que ocorre nos municípios e diferente do que ocorre no Distrito Federal. Então, temos que lembrar que para ser aprovado uma alteração na Constituição, necessita de aprovação aonde? Nas duas casas. Tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Jamais teremos uma emenda à Constituição que não se submeta à aprovação tanto da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então você vai lembrar, limitação formal de aprovação. Necessita de aprovação de quem? Nas duas casas. Então, ó, pense comigo. Pontapé inicial com essa galera aqui. Quem vai lidar com a tramitação é esse pessoal, porque é aqui que irão ocorrer as votações. E aí você pensa, tem que ter votação na Câmara dos Deputados e tem que ter votação no Senado Federal. Olha que pergunta fácil para você memorizar. Quantas votações temos que ter para que ocorra efetivamente uma PEC? E eu vou te responder aqui. 4 votações, porque ela tem que ser aprovada em 2 turnos em cada uma das casas. Olha, nós somos do direito e isso é muito difícil pra gente, mas 2 vezes 2 igual a 4. Então, quantas votações nós temos dentro de uma PEC? 4 votações. E aí tem uma música famosa que chama-se Amor de Ping Pong, do Edson e Hudson.
uma música antiga, mas para quem gosta de música sertaneja deve conhecer. Se não conhece, para essa aula, vai lá no YouTube, coloca assim, Edson Hudson, Amor de Ping Pong, vai aparecer uma gravação ao vivo de um DVD do Edson Hudson com participação do Bruno e Marrone e eles vão fazendo um ping-pong. Um fala, o outro fala. Um fala e o outro fala. Mas por que eu tô falando isso? Para você lembrar que não é votação estilo ping-pong. Não é assim, aprova na Câmara, vai para o Senado, aprovou no Senado, volta para a Câmara, depois volta para o Senado. Não, não é ping-pong, não é essa bagunça. São 2 turnos, ó, na Câmara, depois no Senado. Tranquilo com isso? Então, uma casa não fica mandando a PEC para outra. A PEC não fica saindo de um lado e indo para o outro. Ela não fica fazendo a ideia de um ping-pong. Então, você vai lembrar que a votação ocorre 2 vezes numa casa, depois é encaminhada para outra, para que ocorra 2 vezes essa votação. Então, você vai lembrar que não temos aqui a ideia de uma votação, ó, ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá. Não temos isso. É 2 vezes numa casa, depois 2 vezes na outra casa. Por isso que eu coloco no mapa mental. 2 casas em 2 turnos. Quantas votações? 4. E aí, a gente entra nessa limitação formal tão importante, que aparece tanto em prova, que é a questão do quórum. E aqui, mais uma vez, fica claro de por que a nossa Constituição é considerada uma Constituição rígida. Este é o maior quórum exigido dos atos normativos primários. É o que mais precisa de voto para passar, para acontecer. E você vai exigir mais votos para quê? Para um projeto que tem a possibilidade de alterar a Constituição. Então, ó, escreva, coloque 3 quilos, 3 quilos, 3 quilos. Coloque assim, emenda a Constituição, 3 quilos. Emenda a Constituição, 3 quilos. Emenda a Constituição, 3 quilos. Repita isso muitas vezes. Então, nessas 4 votações que você tem para aprovar a PEC, é necessário 3/5 dos votos em cada uma dessas votações. E olha como fica claro. Eu contei para vocês que processo é uma sequência de atos, é um caminho. Olha o caminho. Começa, passa pelo meio e depois a gente chega no seu final. Quando que uma PEC chega ao seu final? Bom, uma PEC chega a seu final quando ela é promulgada. Quando ocorre a promulgação da PEC, ou quando ocorre a promulgação da emenda à Constituição. Eu sei que você não está em sala de aula, mas eu gostaria que você anotasse no seu caderno, ou nos slides, ou no seu computador, ou no seu celular, ou que você que fica fazendo áudio para lembrar das matérias, faça isso com muito cuidado, pois anote a definição de promulgação. Porque o pessoal sempre me pergunta, Rafael, mas o que é essa promulgação? Então, olha só, o que você vai fazer? Quando tem a promulgação, ela está atestando a validade de todo o procedimento. Então, se você for definir no seu caderno, coloca assim, promulgação é atestar a validade do projeto aprovado e encaminhar para publicação, porque termina pela publicação. E olha como é lógico. Te falei aqui que é um sistema bicameral. Então ela tem que passar por uma análise de validade da mesa diretora da Câmara dos Deputados e da mesa diretora do Senado Federal. E só depois disso ela é encaminhada para a publicação. Em resumo, o que é isso? É você pegar depois das votações, entregar para a mesa da Câmara e entregar para a mesa do Senado Federal e falar assim, olha aí, verifica se teve algum erro. Então, o primeiro controle do cumprimento das limitações. Claro que depois esse controle pode ser feito pelo Poder Judiciário, que é o que nós vamos ver em controle de constitucionalidade. Mas olha como o próprio Congresso Nacional tem um mecanismo de verificar se todas essas limitações
e também vão verificar essas limitações nesse momento, né, no momento da promulgação, vão ter a oportunidade de verificar a validade de tudo que foi feito antes de publicar, antes de contar para as pessoas que a Constituição será alterada. Então, ó, o que é fundamental você lembrar disso? É como se fosse um controle de qualidade, como se fosse um controle de validade, se tudo que foi feito, se o caminho percorrido foi o caminho correto. Rafael, mas cadê? Cadê? Cadê o quê? Não tem? Eu tô sentindo a sua pergunta daqui. O que você tá me perguntando? Cadê o carinha lá que também era um dos legitimados para começar a PEC? Para começar esse caminho para uma possível emenda à Constituição? De quem que você está falando, Rafael? Você tá maluco? Você está tomando muito café? Tá te deixando agitado? Para com isso. Do que eu tô falando? Tô falando do presidente da República. O presidente da República não aparece aqui no final da história, na promulgação? O presidente da República não vai sancionar ou vetar? Aqui que está a maldade. Quando você fala de leis, lei ordinária, lei complementar, existe a participação do presidente da República neste ato final, o ato de promulgação. Mas aqui não. Na emenda à Constituição, não temos o envio desse texto para sanção ou veto presidencial. Presidente da República não sanciona e nem veta emendas à Constituição. Ó, o que eu vou te falar, é chocante. A única participação do presidente da República em uma emenda à Constituição é o seu pontapé inicial, é a possibilidade que o presidente da República tem de dar o pontapé inicial. Então você vai pegar agora, pelo menos, uns 6 símbolos do São Paulo, que é coisa importante efetivamente, e lembrar que emenda à Constituição não vai para sanção ou veto presidencial. Emenda à Constituição não é encaminhada para sanção ou veto presidencial. Aí você continua. A única possibilidade do presidente da República participar, olha o que eu estou te falando, a única possibilidade do presidente da República participar de uma emenda à Constituição é dando o pontapé inicial, é propondo essa emenda à Constituição. E olhe como é possível ter emenda à Constituição que o presidente não vai fazer nada, porque vai ter início aqui por essa possibilidade, a aprovação não depende do presidente da República e nem mesmo no final ele vai receber isso para sancionar ou para vetar. Então é fundamental que isso fique claro para vocês. Então vamos lá. Depois dessa observação pesadíssima, dessa observação que não pode faltar, eu passo a analisar com vocês a próxima forma de limitação, que é conhecida como uma limitação material. Limitação ou limitações materiais tem a ver com conteúdo, E aqui você já estudou bastante. Você vai lembrar que quando falamos de limitações materiais e vem na nossa cabeça a expressão cláusula pétrea, nós estamos falando efetivamente do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Então, que tipo de limitação é essa? É uma limitação de conteúdo. Ó, aqui é a forma. Agora eu estou falando da parte de dentro, do conteúdo. Preste muita atenção nisso. Eu sei que você já até decorou quais são as cláusulas pétreas, mas as cláusulas pétreas representam uma verdadeira limitação à possibilidade de modificação da Constituição. Isso aqui, ó, esse procedimento difícil para alterar faz com que nós chamemos a nossa Constituição de uma Constituição rígida. E a existência desta limitação material ou destas limitações materiais nos permite classificar a nossa Constituição de 88 como uma Constituição super rígida. Então note o seguinte, na hora que eu falo das cláusulas pétreas, eu tenho uma limitação de conteúdo. E aí eu nem preciso falar.
E eu nem preciso falar que as cláusulas pétreas, e você vai fazer isso se não estiver sabendo, parar a aula e ler o artigo 60, se refere à forma federativa, e se liga à ideia de uma democracia com voto secreto, universal. Fala da separação dos poderes e fala dos direitos e garantias individuais. Rafael, eu estou com dúvida. Para a aula, leia de novo o artigo 60, parágrafo 4º. Dá até para puxar aqui, se eu estivesse anotando, eu colocaria artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então eu já entendi. Quer dizer, então, que nesses assuntos eu não posso tratar? Ai, cuidado, tem essa pegadinha. Não é que você não pode tratar dos assuntos previstos no artigo 60, parágrafo 4º. O que você não pode é fazer isso aqui, ó. Reduzir, abolir, restringir, diminuir. Mas se eu quiser alargar, eu posso fazer. Então cuidado com algumas pegadinhas que vão dizer assim, as cláusulas pétreas impedem que se trate desses assuntos. Não, não é tratar dos assuntos. A gente está falando de uma ideia de reduzir, de acabar, de tirar. Isso não pode, ó. Esse fenômeno aqui jamais pode acontecer, mas esse daqui pode, sem problema nenhum. Então é possível uma emenda à Constituição que trate de algum dos temas previstos aqui? Sim, desde que tenha a ideia de fazer o quê? De aumentar. Quanto mais proteção, melhor. O que não é admissível é uma emenda à Constituição que acabe, aniquile, restrinja, diminua, tire intensidade das cláusulas pétreas. Cuidado, o Leandro costuma fazer essa pergunta nas suas provas e tenho certeza que você se depara com isso, fica assim, pode, não pode, é abolir, não abolir. Quando ele fala em abolir, no sentido de diminuir. Então, fique esperto com relação a isso. Para te testar, faça uma pergunta, que é a seguinte: é possível uma emenda à Constituição que acabe com a obrigatoriedade do voto? Olha a minha pergunta. É possível uma alteração da Constituição que acabe com a obrigatoriedade do voto? Dá uma olhada. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º. O que é cláusula pétrea? O voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Cadê? Em algum desses momentos, você leu ali que o voto obrigatório é uma cláusula pétrea? Não. Rafael, mas o voto é obrigatório hoje no Brasil? Bom, hoje no Brasil sim, o voto é obrigatório. Mas posso propor uma alteração para deixar a democracia brasileira parecida com a americana, onde o voto é facultativo? O pessoal fala muito de reforma política e muita gente fala da importância da existência do voto facultativo. E aí você vai ter que me responder assim: pode, porque não está proibido aqui, ó, não está petrificado a ideia do voto obrigatório. Então, Rafael, nessa sua pergunta, a resposta seria sim, é possível sim fazer uma alteração na Constituição, acabando, por exemplo, com o voto obrigatório, tornando o nosso voto facultativo, porque eu não mexi ali com as cláusulas pétreas. Por isso você tem que ter assim, ó, firmeza efetivamente no texto constitucional, para que ninguém consiga te enrolar. Então vem comigo, tá fácil. E eu fui mais rápido aqui porque você já conhece. Limitações formais, pega a caneta mental, ó, já sei todas, porque já sei da iniciativa, já sei da aprovação e já sei da promulgação. Limitações materiais, estou falando das cláusulas pétreas. É uma questão de conteúdo. Rafael, já entendi, não pode abolir, perfeito. E agora, qual é a última forma de limitação? É o que eu chamo de limitações circunstanciais. Pessoal, é fácil de entender, muito fácil, porque olha só se pode mudar a Constituição num momento de tranquilidade. Você não pode mudar a Constituição num momento de caos, porque a gente não pensa bem dentro desse negócio que está acontecendo agora. Então, o que o constituinte originário pensou? Olha, pode mudar a Constituição? Pode, mas tem que ser no momento de normalidade. E quais são os momentos de não normalidade? Significam durante uma intervenção federal, um estado de defesa e um estado de sítio.
Como que eu vou estudar essa matéria, Rafael? Olha, você vai lembrar que são todas situações excepcionais. Para você estudar intervenção federal, você vai puxar aqui e escrever artigo 34 da Constituição Federal. Para estudar estado de defesa, você vai puxar aqui e escrever artigo 136 da Constituição Federal. Para estudar estado de sítio, você vai puxar aqui e ler o artigo 137. E é muito legal se você conseguir comparar a intensidade do estado de defesa com o estado de sítio. O estado de sítio é mais severo do que o estado de defesa. Então você vai ver quando que pode ser decretado, quem pode decretar, precisa da participação de quem. Como que você faz isso? Lendo artigo 34, 136 e 137 da Constituição Federal. Poderia parar a aula agora e ler com vocês esses artigos, mas é muito mais produtivo se você fizer isso sozinho e ir grifando o que é importante. Só para terminar essa exemplificação, a intervenção federal, nós tivemos. Michel Temer decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Durante a decretação de intervenção federal no Rio de Janeiro, seria possível alterar a Constituição? Não. E isso foi discutido na época, pois queriam fazer a reforma da Previdência naquela época. E os constitucionalistas alertaram, olha, se foi declarado ou se foi decretado a intervenção federal, não é possível uma emenda à Constituição, pois emenda à Constituição necessita ou clama por um momento de tranquilidade institucional. Pessoal, para acabar, eu sei que o meu tempo, eu sei que você já está ficando cansado, mas olha só, eu não posso terminar sem falar do parágrafo 5º, porque eu quero fazer uma verdadeira varredura por esse artigo, que diz assim: matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É isso aqui. Já chegou? Já chegou? Já acabou? Já chegou? E agora? Já chegou? Já chegou? Aí passa um minutinho, você tá viajando, você pergunta pro seu pai, já chegou? E agora? Já chegou? Quanto que falta? Já chegou? Percebeu que isso é inconveniente? Que isso é meio chato? Então, olha só, é o burro do Shrek falando? Sim! A Constituição está falando o seguinte: se tentou alterar a Constituição e foi rejeitado, não adianta você ficar todo dia propondo essa mesma alteração. Se foi rejeitado numa sessão legislativa, ela só pode ser proposta novamente, essa alteração, na próxima sessão legislativa. A única coisa que pode causar dificuldade é se você não lembrar o que é uma sessão legislativa, que é aquele período de um ano. Então você vai lembrar que uma legislatura possui 4 sessões legislativas. E uma vez o projeto de emenda à Constituição sendo rejeitado, somente no ano seguinte ou somente na próxima legislatura ele pode ser proposto. Pessoal, estou esperando vocês aqui para a nossa cadeira do terror no webinar que ocorre logo mais. Beijo para vocês e até daqui a pouco.